poder da paternidade. Fala comigo, todo poder traz benefícios e responsabilidades. Gente, até a Marvel já sabe disso. Pastor, quem que é a Marvel? É alguma profetisa? Não, a Marvel é que faz lá os filmes de heróis, os quadrinhos. Porque em um dos filmes, lá em um dos heróis, o cara, não, mas você quer receber esse poder. Aí o cara vira e fala para ele, o mentor dele, né? Grandes demandas, grandes entregas de poder demandam grandes responsabilidades. Então não pensa assim, eu recebi poder para ser um herói, então agora eu sou bom, eu posso voar, eu posso jogar um raio, eu posso... Quanto mais recebemos, maior é a nossa responsabilidade, maior tem que ser a nossa maturidade para lidar com as responsabilidades, com o compromisso e com a cobrança. Como servos, somos cobrados durante o período de servir, mas como filhos nós permanecemos. É lindo a gente falar assim, ó, Jesus falou, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre, o amigo fica. E olha, eu não chamo vocês mais de servo e tal. É lindo, mas a gente precisa entender que eu vou ao trabalho, lá durante o meu dia, eu sou uma bênção na vida de pessoas e eu cobro pessoas, eu sou cobrado e cobro. Só que em casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, mães e filhos, isso não acaba. De lá do trabalho está mandando mensagem para cobrar, de lá do trabalho está mandando mensagem para perguntar se está tudo certo, e quando chega em casa vai verificar, e no outro dia já acorda de novo, ei, levanta na hora. O que eu estou querendo dizer? Ser filho é maravilhoso, amém? Mas traz responsabilidades. Deus não quer criar uma casa cheia de filhos egoístas e mimados. Eu conheço um filho mimado no dia que eu precisar cobrá-lo, corrigi-lo. Aí você vai conhecer quem é filho e quem é só mimado. Então nós precisamos ser aqueles filhos que o pai dá presentes, mas também dá responsabilidades. Aquele filho que o pai está preparando para assumir um grande legado. Então, paternidade traz muito poder, muito. Herança, responsabilidades juntos de cuidar disso. E a gente vai ver no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, no verso 10 até o 13. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por quem? Por Ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Para quem que Jesus veio? Para quem que Jesus veio? Você está no culto, sem responsabilidade também de participar, de cultuar. Veio para mim. Se não, você está em dúvida se veio para você, vamos voltar no beabá, no final eu faço apelo. Para quem que Jesus veio? Para mim, para nós, para os que estão lá fora. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. É claro que ali o texto está falando originalmente a partir do povo de Israel, que não recebeu no primeiro momento. Mas Jesus não veio para salvar apenas Israel, Ele veio para salvar a partir de Israel. Onde uma obra começa, não é a limitação daquela obra. A gente está num prédio, e esse prédio, para ser construído, ele começou na fundação, mas ele não terminou na fundação, ele terminou lá no telhado, ele terminou no acabamento interno. Mas a fundação foi importante. Quem entende o que eu estou dizendo? Expande, vai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Em Apocalipse a Bíblia vai dizer que o nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Está escrito assim: o nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Ou seja, quem é filho, ou quem quer ser filho, quem quer receber o poder de filho, precisa crer na palavra. Não pode sair dizendo assim, ó, essa aqui eu gostei, agora essa outra eu não gostei, eu ranquei. Ah, essa aqui é legal, essa outra não é tão legal, então tira.
O filho pega o pacote completo. O filho pega do pai e da mãe as bênçãos, o amor, o cuidado, mas também as demandas, a cobrança, a responsabilidade, a correção. Filho de verdade entende que a vida não é aquele desenhozinho colorido, não, é completo o pacote. E se nós não estamos aceitando ser corrigidos e disciplinados, a Bíblia vai nos chamar de bastardos. Eu não quero ser um bastardo espiritual diante de Deus e do seu reino. Alguém aqui quer? Então aceite ser corrigido. Aceite abrir mão quando Deus falar que é para abrir mão. Aceite perdoar quando Deus mandar perdoar. Aceite estender a mão quando Deus disser para estender a mão. Não importa, mas merece, não merece. Se Deus mandou, Ele me deu um poder, e o poder não para em mim. Você pode dizer isso comigo? Diga: o poder que eu recebo de Deus não pode parar em mim. Senão você é um sabotador de Deus. Nós não podemos ser conhecidos como sabotadores da glória de Deus, sabotadores do poder de Deus. O que é aquele que sabota algo? É aquele que frustra algo. Tinha preparado um plano, alguém veio e frustrou aquele plano, sabotou, fez de tudo para não dar certo. Sabotadores do poder de Deus são aqueles que até recebem, até acessam o poder de Deus, mas não levam ele adiante. São egoístas, absorvem para si, absorvem para os seus interesses, absorvem para o seu meio e seus grupos, mas não transbordam na vida dos outros. E nós não podemos ser sabotadores do poder de Deus. Nós somos chamados para receber e compartilhar de Deus. Boa medida, recalcada, sacudida, e ela é transbordante, porque mais alguém precisa receber esse poder através de mim e de você. Alguém precisa saber que o perdão está disponível através de quem foi perdoado e acessou perdão. Aí eu e você vamos dizer: mas aquela pessoa não merece que eu a perdoe. Do mesmo jeito que um dia eu fui perdoado por Deus e não merecia ser perdoado, então eu preciso transbordar esse poder na vida do meu próximo. Quem entende isso? Essa pessoa não me deu atenção, agora ela quer que eu dê atenção a ela. Do mesmo jeito que um dia alguém te deu atenção e você não tinha dado atenção a essa pessoa. Todos nós recebemos mais do que o suficiente. Agora é nossa hora de compartilhar. Então, quem crê no nome dele está fazendo a coisa certa com o poder que recebeu no nome de Jesus. O verso 13 diz para nós: os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne. Presta atenção: eu estou desanimado, eu não estou me sentindo bem, eu estou numa fase ruim. A tua carne não quer que você sirva a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você ainda não tinha percebido isso, se às vezes você achava que assim, não pastor, sabe, eu vou dar um tempo de servir, quando eu estiver bem eu vou servir. Não vai servir nunca. Não vai, eu já servi, agora mesmo estou aqui com um negócio que chama tal da desidrose. Alguém sabe o que é isso aí? Tem gente que sabe. Aí passei, fui levar o Rogerinho na consulta, falei: já que eu estou aqui, deixa eu passar. Aí ele falou: médico, é desidrose. Não tem muito o que fazer, aparece, vai embora, aparece. E não tem assim, uns falam uma coisa, outra, mas ninguém tem assim a razão disso aí. Falou: a única coisa que posso falar é estresse. Você tem uma vida muito estressante? Eu falei: não, é muito tranquilo, é muito sossegada a minha vida. Inclusive eu vim aqui para saber, você tem alguns BOs aí para me passar, problema? Eu estou procurando. Se tiver algum aí, eu estou disponível. Eu não vou pregar porque eu estou num período tenso. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que não existam momentos na nossa vida que a gente tem que parar. Jesus parou junto. Nossa, eu vou falar isso mesmo. É para eu falar? Então não reclama. Jesus parou junto ao poço de Jacó, em João 4, para fazer o quê? Me ajuda? Me ajuda a pregar, porque depois você não reclama. Vai. Não foi para orar, ele não parou, ficou orando. Jesus parou junto ao poço de Jacó. A mulher samaritana veio ali buscar água. Jesus parou ali para... Já preguei um monte de vezes. Para o quê? Elton, me ajuda aqui, porque o pessoal aqui tá no fogo. Vai. Descansar. Opa, alguém aqui se sente cansado? Amém, eu também. Só que é interessante que Jesus, descansando, é igual o outro fala, descansando carrega tijolo, carrega balde d'água. Jesus, enquanto ele estava descansando, ele pregou para uma mulher. Jesus, enquanto estava descansando, aquela mulher foi e buscou os homens influentes da cidade. E Jesus, terminando de descansar, entrou na cidade e ganhou todo mundo. Pregou para todo mundo. Porque o nosso renovo vem na presença de Deus. O nosso verdadeiro renovo vai vir na presença de Deus. Eu já cuidei
Em 24 anos, completei agora, mês de março, 24 anos em tempo integral de ministério. Já cuidei de muitos casais que estavam numa crise violenta. O Zé Paulo já também, sabe o que eu vou dizer aqui? Ele já teve que lidar com vários casos assim. A gente cuida, o casal está arrebentado. Aí eles estão todo culto na igreja. Eles querem até abrir igreja no dia que não tem culto. Manda mensagem: Zé, não vai ter nada hoje, não? Não, hoje não tem. Nossa, mas você não quer ir lá para a gente conversar? Todo dia estão disponíveis, tem disponibilidade, estão cansados do trabalho, mas vão. Estão com isso, mas vão. Aí o casamento dá uma melhorada. Aí eles somem. Só cadê? Não, sabe o que é? É que a gente não quer errar nas mesmas coisas. E verdade, não pode errar nas mesmas coisas. Precisamos ter um tempo de qualidade. Verdade, tem que ter. O casal tem que ter um tempo de qualidade. Só que é aquela história, fazer caridade com aquilo que é dos outros. É fácil fazer caridade com o dinheiro dos outros. É fácil ajustar a vida com o tempo que era para dar para Deus. Só não é bíblico. Então eu vou tirar esse aqui, porque assim não vai dar para cultuar. Opa, mas é sério, não vai dar para servir mais. Sério que eu vou ajustar minha vida tirando aquilo que é de Deus? E acho que vai dar certo isso? Aí começa, não, porque assim, mas o nosso culto hoje foi ir ao parque. Eu vi um tempo atrás a pessoa pôs, nosso culto hoje. Aí pôs a foto, família no parque. E eu não estou dizendo que não posso fazer um culto no parque. Mas a pessoa começou sem perceber cultuar a si mesma. Se tornou Deus de si mesmo. Ou arrumou alguém para ser Deus na sua vida. A gente se reúne por causa da Bíblia. Não, pastor, se eu falo isso porque o senhor quer todo mundo aqui. Irmão, até eu para vir, eu tenho que vir para obediência à palavra. Porque tem dia também que às vezes eu também não estou bem. Mas eu estou submisso à palavra. Quando eu encorajo você, entenda que eu sou o primeiro submisso à palavra. Então quando o endemoniado chegar em você e falar, né, tem que ir assim, cada domingo, quarta-feira, que você passou a falar porque ele quer, não sei o quê. Fala, Satanás, deixa eu te falar, tem dia que ele também não quer. Mas ele é submisso à palavra, você não, Satanás. Ou pastor, a pessoa vai se ofender e talvez nunca mais fale bobagem para esfriar você na fé. Porque a guerra da igreja hoje é proteger a igreja da própria igreja. E eu estou ouvindo esses pastores. Essa semana eu estive em 2 velórios, da nossa amada missionária que está falando com Jesus face a face, está desfrutando do melhor de Deus. E agora é o consolo para a irmã Silvia, para a família aqui. E também do vô do Wesley, que é o namorado da Júlia. E lá no velório do vô do Wesley, encontrei o pastor Jair. Pastor Jair, um homem que o que eu tenho de idade ele deve ter de ministério. E aí ele chegou e falou assim, meu Deus, como a gente está vivendo um tempo em que as pessoas não têm comprometimento e as direções que a gente dá, eles se rebelam, endurecem e formam grupinhos. Eu falei, não pastor, isso é só para eu que sou jovem, o senhor já é mais assim, o senhor é... A hora que a pessoa olha, a hora que o senhor fala bom dia, o pessoal até estremece, faz igual os demônios, crê e estremece. Ele falou, não, o respeito e o temor cada dia estão mais longe, cada vez mais se banalizam, falar das coisas de Deus e como se fosse qualquer coisa. Tratam a igreja como um fardo às vezes. Se surgir um convite, uma proposta mais legal e interessante, esse negócio de igreja aí. E aí, era quinta-feira, estava lá. Quando terminou lá o velório, já tinha dado a palavra, eu estava ali conversando com ele lá de fora. Aí alguns irmãos vieram, tchau pastor, Deus abençoe. Falou, tchau nada, até mais tarde, hein? Hoje à noite. Aí eu olhei e falei, Jesus, eu estou aprendendo com um ancião, eu não estou errado então não, né? Ele virou e falou assim, tem umas ovelhas que são meio bode, eles não vão. Aí eu não podia falar, mas tá bom, vamos lá. Porque não entenderam que poder traz responsabilidade. Dons trazem responsabilidade. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa, pelos filhos. Porque quem recebeu um dom de servir, e se não servir com aquele dom, e o servir não é quando eu quero, ou quando eu estou com vontade, é quando necessita que eu sirva. O médico não acorda falando assim, nossa, hoje eu estou com vontade de atender alguém acidentado. Hoje eu estou afim de atender um baleado. Peraí, você já viu algum médico acordar e pedir essas coisas? Mas médico que trabalha em pronto-socorro tem que lidar com essas coisas? Porque tem que fazer o que é necessário, igreja, acorda. O poder de filhos está aí. O filho faz o que precisa ser feito. Ele não é um mimadinho. Eu estou falando bom filho. E aqui eu estou no meio de bons filhos, boas filhas. Onde precisa de mim, Senhor? Onde precisa de mim, pastor, igreja, irmãos, marido, esposa, filhos, pais?
O bom filho enxerga a louça. Aí a pastora vira e fala assim: o Rogerinho já pegou um negócio, não sei de quem. O que foi? Que negócio não sei de quem? Até lava a louça, mas não vê as panelas. As risadas vão mostrando outros filhos. Ei, olha com bons olhos, pelo menos lavou a louça toda, ficou só as panelas. Podia ser pior, podia não ver nada. E um tempo atrás eu percebi que Jesus me curou da cegueira, eu não enxergava a louça, aí eu comecei a enxergar. Só que assim, dom, gente, você tem que pôr. Aí o que eu fiz? Eu reparti o dom e passei para o Rogerinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá igual um videozinho que eu vi, né? Um casal fala: estamos comemorando que nós conseguimos finalmente comprar a nossa máquina de lavar. 4 anos de casado e compramos nossa máquina de lavar. Aí vira o vídeo, está a menininha lá, pequenininha, de 4 anos lavando a louça. Nossa primeira máquina de lavar. Está na hora de retribuir um pouquinho as contas da casa. Mas ei, o bom filho. Gente, eu lembro quando era criança, eu e a minha irmã, graças a Deus, éramos muito proativos. Minha mãe é funcionária pública, era na época, hoje é aposentada. Meu pai começando um escritório de regularização de obras e tal. Então minha mãe trabalhava no horário dela, e no final do dia, final do expediente, 5 da tarde, que ela saía, coisa assim, meu pai pegava ela, quando ele ainda trabalhava num outro emprego, e saíam para ir visitar clientes, captar clientes para começar o negócio. E eu e minha irmã ficávamos em casa. Aí minha mãe também viajava para o Paraguai, era bombeira. E aí ela ia às vezes na quinta-feira à noite, de ônibus, voltava no domingo na hora do almoço. E aí ela chegava domingo, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, já tinha os clientes dela indo em casa buscar. Gente, tem gente aqui da época da calça Westop. Aí, ó, eu ouvi falar, não sei o que é. Pela risada de alguns aí, vocês sabem do que se trata. E aí chegava lá aquele monte de coisa, relógio, isso e aquilo, época do videocassete. Consegui passar com o videocassete e tal. E o pessoal ia lá. Aí eu e minha irmã vendo que a mãe estava cansada, tinha chegado, meu pai cansado, lá na sala atendendo os clientes e tal. O que a gente fazia? Eu e minha irmã íamos para a cozinha, fazer suco de laranja, às vezes fritar batata, para oferecer para as visitas. Por quê? Porque como filhos, a gente enxergava o sacrifício dos nossos pais, trabalhando em 2, 3 turnos, para proporcionar algo para a gente. E não era carrão, era estudo, era para pagar a nossa escola. Nós como filhos, como estamos respondendo ao céu? Os céus se abriram, olharam para criaturas e disseram, agora vocês serão filhos, através de Jesus, o meu unigênito, que se tornará o primogênito, a primícia. Agora o que esses filhos fizeram como resposta ao céu? Obrigado, agora eu vou poder curtir, eu sou filhão. Não é isso que eu leio na Bíblia. Não é isso. Eu vejo na Bíblia que o modelo de filho, qual a maior referência de filho que a gente pode ter? Me ajuda? Jesus estava junto do Pai, mas disponível para fazer o que era necessário, o que o Pai mandasse. E o pai teve um plano meio maluco, por assim dizer, sem nenhuma, não estou blasfemando nem heresia, mas é loucura. Eu tenho um plano, filho. O que foi? Ele envolve você. Ô pai, o que é? Eu vou ser poderosão? Até vai, mas você vai se esvaziar de todo o seu poder. Você vai ser crucificado, você vai ser torturado, você vai ser desprezado, você vai ser rejeitado, você vai ser injuriado. Vão zombar de você aqueles por quem você está dando a sua vida. Mas no final, deixa eu te mostrar aqui o grande finale, filho. E aí o pai mostrou o projeto. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Aliás, eu quero pedir para você ser instrumento de Deus na vida de alguém. Já começa a ser um bom filho, amém? Olha para quem está do teu lado, diga o grande finale que Deus preparou para mim e para você, como filhos, é a eternidade com Ele. É muito melhor do que qualquer coisa que a gente já viveu. É muito melhor. É muito. Mas é muito. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou no coração do homem, Deus tem preparado para quem o ama. Agora Jesus vai dizer, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Quem me ama pratica o que eu mando.
Por isso o diabo quer criar grupo de rebeldes. Porque amor, filiação tem a ver com obediência. E aí, antes de eu entrar nessa parte de Gênesis, põe o primeiro tópico, porque aí eu já vou para Gênesis. Aliás, antes de pôr o primeiro tópico, segura aí, põe Mateus 6, a gente leu bastante esses dias, mas vamos lá, Mateus 6, versos 9 e 10, que na NVT mesmo, a gente leu bastante, aí tivemos a vigília aqui, a mini vigília dos jovens, e o pastor Jô veio e ministrou isso também. Portanto, orem da seguinte forma, que forma que é para a gente orar? Olha o modelo de Jesus: quem me recebe se torna filho, e filho ora. Se você não está orando, você não entendeu ainda que você é filho. Oração é comunicação. A irmã Patrícia, para a glória de Deus, está aí recuperada, ainda no finalzinho do processo, mas está abençoada. Professora, tem mais algum professor aqui? A Liseides, né? Liseides, professora. Gente, oração, o que significa a palavra oração, professoras? Falem para mim. A palavra oração. Eu lembro quando eu era criança, que chegava assim, ó, escreva aqui a oração. Aí eu pensava, é para rezar? E o significado, a raiz, não é sobre isso. A oração é aquela frase lá, é aquele. Quem aprendeu sobre isso na escola? Quem aprendeu sobre isso na escola? Comunicação. Claro, oramos para nos comunicar. O objetivo de orar não é para a gente ficar, sabe, o prêmio de bom comportamento da semana, auréola, não, asas de anjo, não, é comunicar. Com quem que eu me comunico? Com quem eu quero me comunicar? Quem ora, está dizendo que a sua comunicação com Deus é importante. E quando a gente não ora, a gente está dando uma resposta ao céu que a nossa comunicação com Deus não é importante. Eu estou numa fase da minha vida, presta atenção nisso, oração é comunicação. Quem ora a Deus, está dizendo para Deus que a sua comunicação com Ele é importante. Mas quando não oramos, estamos dizendo que estamos tão ocupados, que temos tantas comunicações importantes aqui, que a comunicação com Deus não é tão importante. E caímos no erro mais grave da nossa vida. Tentamos resolver comunicando aqui embaixo o que é resolvido primeiro comunicando lá em cima. Realinhe sua comunicação. Primeiro Deus. Primeiro Deus. E aí Jesus vai dizer: orem da seguinte forma: Pai nosso que estais onde? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu só posso acessar essa vontade através da oração. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que essa vontade do céu, essa glória do céu, esse resplendor, poder do céu, vem para a terra através da nossa oração. Através da nossa oração. Aí a pergunta é: nossa casa é um ambiente de quê? Se não tem oração, vai ser um ambiente de qualquer coisa, menos de presença de Deus. Nosso trabalho é um ambiente de quê? Pastor, então já sei, amanhã eu vou chegar lá, a hora que o chefe fala, faz as coisas, espera que eu vou orar aqui, porque esse ambiente está pesado. Ei, a gente precisa ser sábio. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em... Até para adorar e orar, eu posso adorar e orar em espírito. Quando eu estiver num ambiente, ou num lugar que não dá para orar em palavras. Ou quando eu estiver em momentos que eu não consigo orar em palavras. Ana não conseguia orar em palavras, e ela chora diante de Deus e derrama sua alma. Ali foi uma oração. Eu me lembro, na José Fornari, uma segunda-feira e também um domingo à tarde. Mas a segunda-feira, o domingo à tarde foi mais um desafio que eu fiz, eu e Deus. Mas na segunda-feira, de 1 hora que eu fiquei orando, talvez eu tenha falado 5 a 10 minutos. Os outros 50 minutos eu só chorava, derramando minha alma diante de Deus. E quando terminei, eu recebi respostas extraordinárias. Porque na maior dor e aflição da nossa vida, se a gente recorre a Deus ainda, Ele fala: esse aqui é filho amado, esse aqui entendeu o que é receber poder.
Então eu posso estar lá no meu trabalho, falando com pessoas, mas pedir de oração: Senhor, enche esse lugar. Senhor, enche. Senhor, em vez de ficar falando assim, miserável. Porque às vezes a gente não, eu não consigo orar em pensamento, mas em pensamento amaldiçoa o chefe, a empresa e todo mundo. Miserável, eu ainda vou ver você se lascar, infeliz. Aí se eu falasse do Feliciano tudo que eu penso, deixa ele vai ver só, um dia ele vai estar no meu lugar, ele vai ver, não sei o quê. Não, eu vou perguntar assim, quem já fez isso? Eu estou com a minha mão erguida aqui, em ambientes que eu fiquei só pensando. O perigo é quando você fala assim, pastor, aqui inclusive. Agora há pouco o senhor começou a falar uns negócios aí de responsabilidade, eu não gosto. Eu quero ser filhinho mimado, eu quero que me aplauda, eu quero que me deixe minha zona de conforto. E eu estava aqui, já vai começar. Isso aí é porque ele não gosta da gente, você quer ler, né? Chatice. Mas para orar em espírito de oração a gente fala que não funciona. Mas amaldiçoar e praguejar a gente faz. Ei! A vontade de Deus na terra, o céu na terra é a partir da oração. Aí o primeiro tópico: todo poder precisa ser o quê? Moderado. O que mais? Equilibrado. Gente, eu nem preciso explicar muito, só olha para o Brasil. Está desequilibrado. Está uma bagunça, é gente se metendo onde não deve, não sei o quê. E não vou aqui estender muito, porque às vezes chega aí, PF. O negócio aí está sério, né? Prato feito, gente. Chega aí um homem. Ei, todo poder, quanto mais poder a gente recebe, mais equilíbrio e moderação a gente tem que ter. O que é isso? A Bela, com a mãozinha dela, pode machucar alguém? Não, porque você nunca foi beliscado na barba por ela, então você não sabe. O dia que você tiver barba, ou mesmo não tendo barba, principalmente se não tiver barba, né, Beto? Porque aí não tem o pelo pegar, porque a gente estica o pelo. Mas o outro, ela pensa na menina, fala assim: linda, você cortou a unha dessa menina? E pelo amor de Deus, né? Falar da Bela com saudade dela é terrível. Fala mal dela ainda. Não é mal não. Ela chega assim, quando ela me vê, ela agarra aqui, ela fica puxando. Aí meus pais vieram semana retrasada, a gente tirou 3 dias, de domingo à noite até quarta-feira a gente foi para a praia e tal, voltou. E ela olhava para meu pai, ela chorava, ela agarrava aqui no meu pai e não tinha barba. E ela sentia falta. Eu mesmo, quando corto, a barba fica mais baixa, ela sente falta, ela está acostumada. Alguns aqui lembram do vídeo do Israel, quando eu tirei a barba, que o Israel chorava e queria entrar no buraco do sofá, de medo. A Bela vai ter o dela também. Porque, gente, se o pai não fizer bullying com os filhos, o bullying do mundo vai doer mais. Então a gente faz aquele bullying com moderação, com equilíbrio, com amor. Pelo menos pode nem ser tão moderado, mas o que é com amor é. E, gente, eu cresci numa família que não era bullying, era a mesa do café inteira. Era bullying, xícara, pires, tudo. A Bela vem e puxa. Mas a Bela pode machucar a ponto de matar alguém? O Marcelão pode? O Beto? Por quê? Porque eles têm mais tamanho, mais força, mais poder. Eles precisam equilibrar o peso da mão deles. A Bela não equilibra, ela nem sabe que precisa equilibrar o peso da mãozinha dela. Então ela faz com toda intensidade. O máximo que ela vai deixar na gente é um arranhãozinho. Vai arder, mas está tudo bem. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu estou dando esses exemplos porque o meu chamado é esse, é trazer clareza, é trazer luz à palavra, trazer a palavra com luz na nossa alma. Imagina o Jean, rapaz, estava vendo o vídeo do Jean esse dia treinando, o braço dele, o peso do braço dele, eu não quero conhecer. Eu quero vê-lo em ação aí, remando, ajudando a carregar as coisas. Está ótimo. Quanto mais poder a gente recebe, mais equilíbrio, mais moderação. Receber uma posição de destaque, de supervisão e de liderança tem que ser mais exemplo, tem que ser mais prudente nas palavras, no comportamento, na postura do que os outros. A Bíblia diz, eu sempre vou responder na Bíblia, e é isso que deixa alguns doidos. Ele usa a Bíblia. Não, eu peço para Deus me usar na Bíblia. A quem muito for dado, muito será cobrado. Vai brigar com quem escreveu, não comigo. Agora em Gênesis,
A gente vai ver no capítulo 1, versos 26 e 27. Já coloca aí para mim, por favor, que eu já vou acelerar, até porque o meu Gênesis aqui está todo rabiscado. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E o 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria o quê? Imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu não fui criado para ser quem eu acho ou quem os outros acham que eu tenho que ser. Eu fui criado para ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Tem uma frase muito bonitinha que o pessoal da autoajuda usa, e pelo amor de Deus, eu não sou contra a autoajuda, eu sou contra substituir a palavra de Deus por autoajuda, porque a palavra de Deus é a ajuda do alto. Eu fiz curso de coach lá no começo, quando eu estava começando, e nunca fui um coach no altar. Eu fiz o curso para aprender ferramentas para potencializar o cuidado com pessoas. Isso é muito saudável. O que não é saudável é você pegar qualquer coisa e substituir a palavra de Deus. Quem entende? Ainda que possa trazer resultado, e muita gente prefere o resultado. Os chuchuzinhos, tem a plantação de chuchu. Só que o problema de ser o chuchuzinho de Deus é que o chuchu, se você misturar ele com carne moída, ele vai pegar o gosto do quê? E se você colocar jiló com ele, vai pegar o gosto do? É um monte de crente que tem aí. Eles são que quem encostar perto deles, fizer deles. Sons. Não tem vida, não tem tempero, não tem personalidade. Não diz, irmão, isso aqui é rebelião, isso aqui é pecado, isso aqui não. E eu não fui chamado para ser plantador de chuchu. Fui chamado para cuidar do rebanho. Então não dá. Agora, tem uma frase bonitinha, você já ouviu? Você pode ser aquilo que você? Que teologia saudável é essa, hein? Só se for de um Deus com D minúsculo. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança e para trazer para a terra aquilo que é no céu. Gente, a gente acabou de ler lá: vem o teu reino, faz a tua vontade, aqui na terra como no. Então presta atenção que eu não fui criado para ser o que eu quiser. Ainda que Deus me dê livre-arbítrio e escolhas, mas quem for sábio vai ouvir Deus antes de fazer escolhas e vai fazer escolhas segundo Deus. Quem entende isso? Desenvolva, cresça. Não seja, óbvio, claro, eu entendo que às vezes se usa essa frase para desbloquear alguém que está travado, porque alguém disse: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Não, você vai ser aquilo que Deus te criou para ser, imagem e semelhança dele, e isso é o mais alto que a gente pode chegar. Não tem nível maior, não tem sucesso maior do que alguém olhar para o Elton e dizer: cara, eu nunca vi Jesus, mas eu imagino Jesus assim muito parecido com você, porque eu vejo muito Jesus em você. Acho que isso é o auge. Estamos vivendo isso, a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Em Gênesis 2, versos 4 ao 9, põe para mim por favor. O verso 4 vai dizer assim: esse é o relato da criação dos céus e da terra, quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. Nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não havia mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a... Peraí, mas Deus não podia cultivar? Podia ou não podia? Mas Ele não estava criando filhos mimados à toa, que fica só no celular, no sofá, na televisão. Ele estava dizendo: filho, eu vou te criar, eu vou te abençoar, você vai viver o melhor, mas você vai ter responsabilidades. Eu espero que o nosso amém também faça sentido dentro do nosso coração, de entender que a igreja não é do pastor e nem dos obreiros, ela é do Senhor. E a responsabilidade de cuidar, de servir, de ganhar almas, não é do pastor, dos obreiros, é nossa. Mas tem gente que dá trabalho que além de não ajudar ainda dá um trabalho tremendo. E pelo amor de Deus, não estou falando de passar lutas e desafios, todo mundo passa. O Zé Paulo chega e fala: pastor, eu preciso de oração, isso não é me dar trabalho. Dar trabalho, o Zé Paulo foi chamado para servir e não serve.
Zé Paulo foi chamado para unir e ele está dividindo, fragmentando o corpo. Isso é dar trabalho. Não é o Zé Paulo dizer, pastor, ora por mim, eu tenho alguns exames para fazer. Ô pastor, ora aí, ó, a empresa e não sei o quê. Zé Paulo é uma benção. Sempre cito ele como exemplo, a gente caminha junto há muito tempo, ele é uma referência dentro da igreja. Mas, praticamente, agora eu pensando, falando isso aqui, me veio uma coisa. Praticamente, desde que eu conheci o Zé Paulo, assim como eu, assim como você, sempre teve algum problema na vida dele. Quando conheci, a libertação. Aí tinha um problema financeiro. Aí melhorou o financeiro. Aí veio a questão do papai. Aí o Espírito Santo vai confortando o papai. Aí veio uma enfermidade da mamãe. Aí vai melhorando a mamãe. Aí teve uma enfermidade do Zé. Aí, gente, não tem ninguém aqui dentro com uma vida perfeita, sem crise, sem problemas, sem situação para lidar. E alguma vez eu cheguei e falei, Zé, você está me dando muito trabalho. Já viu? Alguém aqui já ouviu eu falar para você, o Zé está me dando muito trabalho? Porque isso não é dar trabalho. Dar trabalho é o Zé foi chamado para servir, não está servindo. Aí está me dando trabalho. É o Zé foi chamado para agregar, unir, e o Zé está dividindo, de acordo com as vontades dele. Isso é dar trabalho. Um filho ter dificuldade na escola não é dar trabalho. O filho não querer estudar é dar trabalho. Eu lembro do meu primo que ele ficava indignado. Ele hoje é major na polícia lá em Valparaíso de Goiás e cuida da escola, do batalhão da cidade e da escola da polícia lá da cidade. É o responsável. Mas quando a gente estudava, e eu não era de Jesus nessa época, eu não gostava de estudar, não queria saber de nada. Mas se eu tirasse 5 minutos, 10 minutos para ler, eu já pegava, absorvia a coisa rápida. Meu primo se matava de estudar. E no final do ano quem reprovava era ele, não eu. E ele ficava com a raiva. Quem na escola já viu isso acontecer? Eu me mato de estudar e ainda tiro nota ruim. Ou dá uma estudadinha de 5 minutos e passa de ano. Dá uma raiva isso. Revolta. Ó, vai revelando. Ei, um pai e uma mãe vendo um filho que estuda, que se dedica, mas tem dificuldade, isso não é dar trabalho. É ajudar nas dificuldades, é ajudar nas demandas. Dar trabalho é aquele que não quer estudar. Quem entende o que eu estou dizendo? O filho, vou voltar para o exemplo da louça, que lavou a louça, mas não lavou as panelas, ele precisa só ser moldado. Pega, segura na mãozinha e fala, vou te ensinar a lavar a panela. A minha mão com a sua e as duas nela. Nós vamos fazendo, e vamos que vamos. Ei, mas Deus ainda não brotou porque não tem quem a cultiva. O próprio Deus não pode, mas não vai fazer. Você pode falar comigo, diga, tem muita coisa na minha vida que Deus pode, mas não vai fazer. Sou eu que tenho que fazer. Tem muita coisa nessa igreja que Deus pode, mas não vai fazer. Que o pastor pode, que os obreiros podem, mas não vão fazer. É para eu fazer. Nossa, ninguém troca aquela lâmpada. Talvez seja porque Deus está mostrando para você ter iniciativa de pelo menos trocar uma lâmpada na casa dele. E eu gostei que a irmã Alessandra já olhou para cima. Gente, ser pastor é incrível. A Cíntia também olhou ali atrás. Aí eu já sei que a irmã Alessandra ia falar para o Elton e a Cíntia ia falar para o Fábio. Já sei. Fábio, você viu o pastor falando de lâmpada, dá uma subida e olha todas as salas aí, vê se está faltando alguma lâmpada, porque isso é oportunidade. Gente, servir a Deus é oportunidade, mas tem gente que trata como um fardo. Irmãos, no final eu quero falar com os irmãos, quem tem um trabalho, nosso Deus, lá vem. Aí o outro fala, glória a Deus. Lembra que eu comecei hoje falando, e não foi programado para chegar nisso aqui, que é melhor começar o dia entregando, dando, do que recebendo? É melhor eu chegar na casa de Deus e dizer, Senhor, eu entreguei bastante, com a minha fidelidade financeira, com o meu tempo e a minha dedicação, e com as demandas. Sexta tive um encontro com os homens, o terceiro que a gente teve esse ano. Quem não está vindo, Deus abençoe, mas, meu Deus, Deus está tratando com homens que querem ser tratados. E vai aprofundar. Entregamos, tenho que colher. Se os homens ouviram o que foi ministrado sexta, as mulheres vão me agradecer por esses dias. Bom. Uma das coisas que falei foi que a responsabilidade da casa não é delas, é nossa. A Pri já... Diz que o Beto faz um salmão, irmão, que eu ouvi falar, já nem lembro mais.
Mas eu vou fazer campanha de jejum e oração, vai dar certo. A Pri está cuidando da pastora dela. Quero ver se o Beto vai cuidar do pastor dele. Mas tá bom, cantadas na pregação. Gente, cultivar. O que a gente está cultivando? Coisas boas ou ruins? Joio ou trigo? Erva daninha? Tem gente que só cultiva o que não presta. É o que semeia discórdia entre os irmãos, a Bíblia diz. O verso 6 diz assim, ó, verso 6: mas do solo brotava água que regava toda a terra. Pode ir. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas. Guarda isso aqui. E o homem se tornou o quê? Ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. E o 9 diz: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, Deus pôs tudo o que precisava. Diga: minha vida é completa por Deus quando eu assumo meu papel de filho. A falta da paternidade traz consequências terríveis na vida de uma pessoa. Mas uma paternidade bem resolvida, uma paternidade alinhada com o céu, traz bênçãos. O poder da paternidade nos dá, põe o tópico para mim por favor, o próximo: intimidade. Erraram aí. Ah, bom, senão me quebra as pernas. Eu sei o que eu estou pregando. Intimidade e proteção. Por que, pastor, intimidade e proteção? Porque Deus cria tudo, se você ler na criação, dizendo haja, haja e haja, com as palavras. Mas o homem, ele põe a mão, ele pega o pó da terra, ele molda, ele toca. Diga: Deus nos criou para tocá-lo e ser tocado por ele. A mulher hemorrágica, sabe, por inspiração, entendeu? Se eu tocar, ainda que seja a ponta das suas vestes, eu serei curada. Ela entendeu, eu fui criada para tocar Jesus, ser tocado por Jesus. Nós somos criados. Por que a gente ora? Por que a gente canta para Deus? Por que a gente jejua? Eu quero tocar e ser tocado. Eu jejuo para facilitar o toque dele em mim. Eu não vou mudar quem Deus é, mas eu vou diminuir a minha carne, para que o toque dele atinja o meu espírito, a minha alma. Quem entende isso? Eu oro para ser tocado e tocá-lo. Eu leio a palavra para saber onde, como, quando tocá-lo e ser tocado. Só que não parou no toque por cima, por dentro, fisicamente, superficial. Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Por quê? Não é só sobre o superficial, não é só sobre conhecer, é sobre intimidade. Sem o Espírito de Deus, nós somos só bonecos de barro. Ele fez, então a moldura é perfeita, é maravilhosa, mas ela só tem vida de verdade quando o Espírito dele dá movimento. Quer vida de verdade? Deixa o Espírito Santo dirigir você e movimentar a tua vida. Você não foi criado para ficar estacionado, para ficar parado. Você não é monumento, você não é objeto de exibição. Eu não sou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus está em movimento. No começo, quando Deus cria tudo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus nos criou para movimento. O poder de Deus traz movimento, e movimento a partir de intimidade. O que mesmo? Intimidade o que mesmo? É isso. Ele toca. Mas pastor, como é que é essa questão da proteção? Quando Deus está tocando o homem, fazendo o homem, ninguém toca. Quando Deus está tocando a minha vida, quando o Espírito de Deus está nos dirigindo, ninguém toca. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e o maligno não lhe toca. Nós passamos a ser tocados e influenciados pelo diabo quando rompemos a nossa intimidade com Deus. Diga comigo: intimidade traz proteção. Diga: Deus toca com a mão e enche com o Espírito. Diga: paternidade precisa de toque. Diga: família precisa de toque. Abrace mais sua família, beije mais sua família, toque o coração da sua família, compartilhe vida com a sua família.
Ainda em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, está escrito assim, ó. Deixa eu acelerar para eu terminar hoje aqui essa mensagem, não vou deixar metade para semana que vem não. Está na parte final. Então Deus fez o que? Os abençoou e disse o que? Sejam férteis e o que mais? Multipliquem-se, encham e façam o que? Governem. Você não foi criado para ser um mendigo aqui. Governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Agora, Deus está falando o que é para o homem fazer. Olha, você vai governar. Põe para mim rapidinho Gênesis 15, verso 2. Presta atenção nisso, eu ia só citar, mas eu quero te mostrar. Abraão, porém, responde: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho. Uma vez que não me deste filho, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. O verso 3 diz: não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. 4 vai dizer, vamos até o 7. O Senhor lhe disse: não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Diga: eu vou gerar. Continuidade. Em seguida levou Abraão para fora. Fora de onde, gente? Para fora da tenda. Sai do teu casulo, sai do ego, sai da repetição da mesma lamentação, mesma dor, mesma desculpa. É porque eu isso, é porque é a minha vida, é porque eu. Aí Deus fala: peraí, sai dessa casa que você repete só a mesma coisa. É porque eu não faço porque ninguém me ajuda, é porque eu não faço porque não tive oportunidade, não porque um dia fizeram, porque um dia falaram, porque um dia eu decepcionei, porque um dia frustraram. Então pera um pouquinho, sai daqui. Vem aqui para o lado de fora. Nesse momento aqui, Deus não está mudando a geografia. Meu Deus, Deus me dá uma palavra que eu vou pregar em breve sobre 3 estações na vida de Abraão: geografia, alma e alianças. Meu Deus, é tremendo. Resume a vida de Abraão em 3 pontos. Deus me deu essa semana. Aqui, Deus não está fazendo Abraão mudar. Não é o 12, sai da tua terra. O 15 não é sobre mudança geográfica, é mudança interna. Sai, a tua casa, a tua tenda está viciada em dizer: eu até me deito com a Sara, mas a gente não tem filho. Eu me deito com a Sara, mas a gente não consegue fazer filho. Não tem jeito, o tempo passou. Aí Deus fala assim: sai do seu eu, vem aqui do lado de fora. Isso, agora você está dependendo de mim. Eu que te protejo, eu que cuido de você. Vem ter intimidade comigo, deixa eu te proteger, deixa eu fazer na tua vida. Ser protegido por Deus é ter coragem de se desproteger às vezes de algumas coisas. Adão, para Deus fazer a mulher, Adão teve que estar exposto diante de Deus, deitado, adormecido. Deus corta ao lado, arranca um osso, fecha e dá a mulher para ele. Adão não podia tentar se proteger de um corte de Deus. O que Deus está querendo cortar da tua vida e você está tentando fugir? Tem gente que nem jejua mais, não corta nada, só corta a carne e o pão. Literalmente para comer. Não é se abster, não. Precisamos renunciar. O que a gente está oferecendo no altar de Deus? O que está sobrando, o que não atrapalha a nossa agenda? Tem gente que tem uma agenda que, nossa, Deus tem até medo. Desculpa, atrapalhei sua agenda? Não, sabe, pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu fico imaginando Deus ouvir isso de mim, de você. Fico pensando, como é que isso soa para Ele? Correria. Em seguida levou Abraão para fora e ele disse: olhe para gerar, a minha visão tem que estar para ser filho, me tornar pai, a minha visão tem que estar porque o maior projeto de Deus com os filhos não é formar filhos, é formar pais, porque formar filho é fácil. Quando é que um filho se torna pai? Quando ele entende a responsabilidade que ele tem. Filhão mimado, bebezão que fica até 40 anos dentro de casa sendo sustentado pelo pai e mãe. Na live que eu fiz essa madrugada, o Paulo Júnior falou: para mim, rapaz de 25 anos em diante, se está dentro da casa dos pais, tem que começar a prover a casa. Por quê? Porque ele está sendo treinado para ser provedor da casa dele. Eu falei: faz todo sentido. Ei, e não é sobre expulsar. Pô, pastor, então quer dizer que você... Não é expulsar ninguém de casa, gente. É apenas entender: agora filho, agora filha, você acessa um novo nível. E nesse novo nível, você vai aprender responsabilidade, para quando você estiver lá fora, você não sofrer com isso. Quem entende o que a gente está falando? Porque senão fica aquele bebezão mimado, o Kiko. Está cheio de Kiko. Querendo na bola quadrada. Olhe para o céu e conte as
estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. O verso 6 e o 7 diz: Abraão fez o quê? Creu no Senhor, e assim foi considerado o quê? Justo. O verso 7 diz ainda: que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Aí depois você lê em casa o Gênesis 17, 1 e 2, o 7 e o 8. Formar paz. Formar paz. Eu vou fazer na tua vida. Põe o tópico para mim, por favor, para a gente já ir para os últimos. Cadê o tópico? Segunda coisa, né, junto aí no pacote, que o poder da paternidade traz para a gente: destino e o que mais? Presença. Abraão, eu dou destino para a tua vida. E Abraão, eu vou estar presente, eu vou estar com você. Deus dá destino a mim e a você. Conselho, palpite, opinião, qualquer um dá, mas só um pai dá destino. O pai é o arqueiro que pega a flecha e lança. Cuidado quando você deixa um monte de gente tocar na tua vida como flecha. O arqueiro pegou a flecha, mirou, está preparando os filhos biológicos ou espirituais para lançar de acordo com a direção de Deus. Aí a gente quer ouvir o amigo, a amiga. Aí a flecha começa a entortar e sair do alvo. Quando a flecha entorta, ela desanima. Tem gente morrendo porque parou de ouvir o pai. Começou a deixar muito toque. O toque que a gente falou no tópico anterior é do pai. É de quem dá destino. É de quem, se o bicho pegar, vai estar presente. Porque na hora que o bicho pega, ele vai estar lá. Ele está comprometido com o processo. E para a gente terminar, Gênesis 2, verso 15, está escrito assim, ó. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15, não é 21, 5. 15. 2, 15. O Senhor Deus colocou o homem onde, gente? No jardim para fazer o quê? Cultivá-lo e mais o quê? Tomar conta. Cultivar e tomar conta. Não é para ser o Kiko. Você vai ter responsabilidade. O verso 16 diz: mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma como? À vontade, de todas as árvores do jardim. Opa, que maravilha, hein, pastor? Mas aí vai dizer o 17: exceto. O que significa esse exceto? Essa não. Exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O que significa esse exceto? Põe o tópico aí para mim, por favor. Limite. Come de tudo, menos essa. Aliança. Eu sou provedor da tua vida. Mas como provedor, eu também coloco limites. Porque aliança é isso. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Ela tem da minha parte, eu tenho da parte dela. Benefícios e limites. Tem ou não tem? Deus está chamando a gente para uma aliança. Uma aliança onde Ele quer intimidade e vai nos proteger. Onde Ele dá destino para nós e presença. Onde Ele, nessa aliança, estabelece os limites. Porque a gente não sabe andar sozinho. E Ele conhece isso aqui muito antes da gente nascer. Quem entende isso? Quem crê nisso? Limite e aliança. Sabe por quê? Porque poder sem responsabilidade e limite é o quê? Perdição e anarquia. Gente que recebeu muito poder, mas não tem responsabilidade nem limite, está perdido. Vira uma bagunça. Vira ou não vira? Termino trazendo para você 3 tópicos que resumem a mensagem de hoje. Falta de... Vamos lá. Cadê o tópico? Trabalha comigo, telão, que aí me ajuda. Falta de paternidade traz o quê? Consequências seríssimas na vida. Dentre elas, coloca para mim o próximo, por favor. Moderação e equilíbrio. Intimidade e proteção. Destino e presença. Limite e aliança. Então, se nós temos uma paternidade bem alinhada, a gente tem essas coisas, mas se não temos, falta essas coisas. Se nós exercemos paternidade ou maternidade, as mulheres, cuidado com o próximo, cuidado com a próxima geração vai ter intimidade e proteção, a próxima geração vai receber destino e presença.
limite e aliança. E a presença nem sempre é física. O centurião de Cafarnaum falou: basta uma palavra. Eu nem sou digno de só entrar debaixo do meu telhado, mas eu tenho autoridade. Quando eu dou uma ordem, a minha palavra vai. E o último tópico vai dizer: que não nos falte nada disso, mas que sejamos completos, e assim venhamos transbordar sobre a próxima geração. É a minha oração em nome de Jesus, e quem crê e concorda diz: pode aplaudir a Jesus. Glórias a Deus.